Mini curso de matemática para o Enem, gratuito, aqui no YouTube. Professor, você tá maluco? Gente, sou o professor Rafa Jesus aqui do Tá Lembrando. Muito feliz porque nessa semana nasceu o meu filhão Isaac na área. Olha só, pelo amor de Deus, estou muito feliz. Porém, você já sabe, né? O tempo desaparece. Então, nessa primeira semana, fiquei sumido das redes aí. Então, é o seguinte, eu tive uma ideia muito legal. Eu tenho algumas aulas aí de um curso que eu tinha exclusivo para o Enem e decidi liberar aqui, que é uma forma de eu continuar liberando conteúdo aqui no YouTube pelas próximas semanas, ajudar você a se preparar para o Enem. É um mini curso onde tem alguns temas famosos que caem no Enem. Vou começar com a aula de hoje com um tema muito importante, porcentagem, tá? E às vezes vão ter algumas listas de exercício. Então, para você ter acesso a essa lista dos exercícios, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica no link, vai abrir numa conversa de WhatsApp, vai ser a Tati ou algum assistente, o Santiago, alguém da minha equipe, e você vai falar assim: olha, eu vim aqui na aula do YouTube de porcentagem do mini curso do Enem, você pode mandar a listinha pra mim e vão te mandar a lista. Fechado? Então é o seguinte, já deixa nos comentários se você topa essa ideia. Claro que as aulas eu vou estar de cabelão ainda, Rafa Jesus com cabelo comprido, barbona, mas o conteúdo é sensacional, tá bom? Então, ótima aula de porcentagem, vai com tudo! Seja bem-vindo, meu estudante, minha estudante, vamos para cima. Quando a gente fala em porcentagem, nós temos que ter algumas coisas bem claras nas nossas mentes, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje para você. Porcentagem. Você tem que estar sabendo tudo que eu vou falar hoje. Fechado? Lembra, vocês já sabem, estudam comigo aqui, o professor Rafa Jesus. Eu já faço um filtro para vocês do que vocês devem saber. Por quê? Eu sou da linha que é melhor eu saber menos, só que saber muito bem esse conteúdo que eu estudei, do que ter acessado um monte de conteúdo e não saber nada desse conteúdo. Então nós vamos focar a nossa energia. Preparado? Então encaixa o quadril, contrai o abdômen, manda aquele sorrisão e bora pra aula! Muito bem, então primeiro é você entender a ideia de porcentagem, tá? Quando eu trabalho com porcentagem de alguma coisa, eu estou dividindo esse alguma coisa em 100 pedaços iguais e pegando alguma coisa. Como assim, professor? Imagine que você tem um terreno e você divide esse terreno em 100 pedacinhos de mesma área. Legal. E agora você vai lá e pega 10 pedacinhos desse terreno. Eu falo que você pegou 10% do terreno. 10 pedaços de um total de 100. Professor, não peguei muito bem. Eu sei, então já vou trazer o desenho para você. Imagine que esse é o terreno. Agora nós vamos dividir esse terreno em 100 pedacinhos iguais. Muito bem, tirando a descoordenação do professor, tá aí. Nós temos 100 pedacinhos. 10 colunas e 10 linhas. 10 vezes 10, 100. Se eu vier agora e pegar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo, eu peguei 9 pedacinhos dos 100 e eu posso escrever isso como que 9%. Professor, tô pegando a ideia então de porcentagem. Eu pego o meu total eu divido em 100 pedaços, exato, e eu pego alguma quantia. Por que você acha que 50% é metade de alguma coisa? Porque essa coisa foi dividida em 100 pedaços e eu peguei 50. Olha que bacana, eu fiz questão agora de pegar aqui 25 quadradinhos. Sabe por quê? Porque 25 quadradinhos em um total de 100 é a mesma coisa que 25%. E daqui a pouco na aula de hoje eu vou falar sobre algumas porcentagens famosas. Agora olha só, 25%, se eu dividir 25 por 25 e 100 por 25, eu crio uma fração equivalente, 25 por 25, 1, 100 por 25, 4, que é 1/4. Quer ficar emocionado? Vem com o professor. Olha só. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, com mais 5, 25. Eu tenho 25% aqui, 25% aqui. Professor, deu metade, deu 50% exatamente. Se eu pegar isso aqui, eu tenho 50%. Agora eu vou pintar aqui de laranja, aqui de roxo, para você ver os 4 vezes 25%, dando os meus 100%.
Tá na mão, galerinha. Olha só, um bloco de 25% aqui, outro de 25% aqui, outro de 25% e outro de 25%, totalizando meus 100% e cada um deles equivale a um quarto. Professor, eu estou percebendo que porcentagem lembra muito fração. Sim, nós estamos trabalhando o tempo inteiro com a ideia de fração. Porém, o meu denominador vai ser o quê? 100. Por isso que é porcentagem. Bom, agora você já tem uma ideia básica. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com a representação. Professor, como que eu escrevo? Então vamos lá. Se alguém na rua fala para você, olha, 20%. Legal. Primeiro nós vamos lembrar que é sempre 20% de alguma coisa, tudo bem? Legal. Rafa, posso usar a forma fracionária? Pode. Posso usar a forma decimal? Pode também. Então, por exemplo, 20% é 20 sobre 100. Legal. Agora, o professor falou alguma coisa de forma decimal. Sim. 20 sobre 100, você sabe que é a mesma coisa que 0,20 ou ainda 0,2. Isso aqui vocês têm que tomar um cuidado, tá? Olha só que legal. Se eu escrevo 0,20, eu posso entender que eu vou estar calculando 20% de alguma coisa. Tranquilo? Legal? E aqui, ó, cuidado, 0,2, professor, por quê? O zero que eu tenho aqui, eu não preciso escrever, mas ele está aqui. Então, sempre que for na forma decimal, você tem que ficar esperto que você tem que ler esses dois números aqui. Professor, dê exemplos pra gente? Óbvio que eu vou dar. Vamos lá, meus queridos alunos e alunas, meus queridos estudantes aqui que estamos relembrando as principais coisas de porcentagem. Se eu chegar para você agora e falar o seguinte, ó, 32 sobre 100. Professor, 32 sobre 100, eu sei que é 32%. Você acertou. Agora fala para mim, e na forma decimal? Ah, professor, 0,32. Tamo junto, tô gostando. Vamos mudar, nível laranja agora, nível laranja. E agora se eu colocar 3%, 3%. Bom, 3% vai ser fácil, professor. Vamos lá, be careful. Ó a tentação. Ai, professor, é 0,3. Não, porque para ler porcentagem na forma decimal, você vai ter que pegar esses dois algarismos. Daqui seria 30%. Ai, professor, verdade, tô lembrando. Então, vamos lá. Qual seria a maneira correta? 0,03. Agora sim, 3%. Maravilha? Sussa na montanha-russa? E aí, tá curtindo a aula? Maravilha? Então, se tá curtindo, inscreva-se já aqui no canal, ative o sininho para receber mais notificações e, ó, deixa o nosso joinha e para entender se vocês querem que eu continue com esse mini curso gratuito aqui, deixa nos comentários. Professor, continua, tá bom? E agora a gente tem que falar das porcentagens famosas, aquelas porcentagens que aparecem demais. Então, vamos colocar alguns aqui, ó. Gente, 10%, óbvio, 10% aparece muito. Professor, antes de 10%, posso falar de 1% também? Com certeza, 1% é muito importante. Todos os múltiplos de 10, 10, 20%, 30%, 40% são bacanas. Agora quero trabalhar mais alguns aí específicos. Olha só que interessante. 25% é muito, muito, muito legal. 50% é muito, 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 muito legal. E nós temos ainda 70%, tá? Falei errado. Nós temos ainda 75%. 75%. Esses daqui o professor quer que vocês saibam trabalhar de forma sussa na montanha-russa. Eu quero que isso não tenha segredo para vocês, porque cai demais. E hoje, no final dessa aula, o próximo passo, agora o passo 4, vai ser como calcular porcentagem de alguma coisa. Aí tudo vai começar a se conectar e vocês vão ver vantagens. Vamos lá. Se eu falo 10%, você já sabe que em fração nós temos 10 sobre 100. Legal. Só que se eu simplificar, é a mesma coisa que 1/10. Então, olha lá. 10% de alguma coisa é 1/10. Por quê? Quando eu divido lá o meu total em 100 pedacinhos iguais, eu tenho 100%. Só que quantas vezes o 10% cabe no 100%? 10. 10 vezes 10% dá 100. Por isso que é 1/10. O professor, e 1%? 1% seria 1 sobre 100. Ele é muito importante. Dividiu em 100 pedacinhos. Um pedacinho desse é o meu 1%. Legal.
Professor, e por que o senhor colocou 25%? Você vai ver. Quando eu trabalho com 25%, se eu dividir por 25 em cima e embaixo, se eu simplificar a fração, nós temos 1/4, como eu disse agora há pouco. Então, 25% você já sabe que é 1/4 de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falo que você vai ganhar R$1.000, e aí você fala, olha, eu vou dar 25% para a igreja. Legal. Bom, R$1.000 é o 100%. 25% é 1/4. 1/4 de 1.000, R$250. Então, você trabalhar com porcentagem e fração pode fazer você ganhar tempo. Gente, nem precisa falar que 50% é muito importante. Professor, 50% é 50 sobre 100, que eu posso escrever meio. 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2. Então, quando eles pedem para você calcular 50% de algo, é a metade. Professor, é a metade. Estou ganhando R$1.000 e eu quero pegar metade para comprar alguma coisa bacana para mim. Metade é 50%. Tranquilo? Sossegadinho, vou sair aqui. Você está fazendo as suas anotações. Lembra do nosso combinado. Sempre no começo dos cursos eu peço para você o que ter o seu caderninho e anotando aí aula após aula, conteúdo após conteúdo. Muito bom. Bom, quem está faltando aqui? Está faltando 75%. O 75%, 75 sobre 100, se eu dividir por 25 dá 3, 100 por 25 dá 4. Ele equivale a 3/4 de algo. Olha que maravilha! Então, vamos pensar. Agora há pouco você viu que 25% era 1/4. Gente, 25 vezes 3 não dá 75%? E 1/4 vezes 3, 3/4. Então, se alguém te perguntar 75% de algo, é só você fazer 3/4 de alguma coisa. Tranquilo? Sussa na montanha-russa? Então, nós vimos aí algumas porcentagens famosas e ainda associamos elas com fraçõezinhas. Sossegadinho? Cadê aquele sorriso de quem está aprendendo? Cadê aquele sorriso de quem está melhorando? Eu não falei que você ia entender? Ótimo! Vamos agora como calcular porcentagem de alguma coisa. Como calcular? Então, gente, para a gente trabalhar com isso, eu vou trabalhar com um exemplo para a gente brincar. Qual vai ser o exemplo? O exemplo vai ser esse, ó. Calcule 23% de 120. O que eu gostaria que você fizesse agora, meu querido estudante? Eu quero que você, nessa nossa aula de porcentagem, calcule 23% de 120. Pause esse vídeo e tenta calcular. Pausou? Não pausou? Jesus está vendo. Seguinte, se você calculou de um modo, eu vou pedir para que você calcule de outro modo. E se você quiser de outro modo, e se você quiser de outro modo também, eu vou te pedir para você calcular a porcentagem de 4 modos diferentes. Será que você consegue? Se você não conseguiu, pausa, tenta fazer mais um pouquinho. Muito bem, o primeiro modo que eu vou trabalhar, e ó, a ordem não é importante, tá? Dos 4, você vai fazer a maneira como você preferir, mas hoje você vai ficar mais forte. O primeiro modo que eu vou fazer é trabalhando com fração. Então eu quero 23% de 120. Legal. Só que eu posso escrever 23% na forma fracionária. 23 sobre 100. Eu vou pedir para você, meu querido aluno, trocar a palavrinha de por vezes. 23% de 120. Então, pronto. Nós traduzimos da língua portuguesa para a linguagem matemática. Agora eu quero mostrar para vocês. Olha o que eu quero mostrar. Quando você tem uma multiplicação de frações, esse cara aqui embaixo, você sabe que quando não aparece é o 1. Se você não lembrava, está lembrando agora. Você vai multiplicar numerador com numerador, 23 vezes 120, e multiplicar denominador vezes denominador, 100 vezes 1 dá 100. Eu quero que você observe como faz sentido o que a gente falou agora há pouco. Nós estamos pegando 120, dividindo em 100 pedacinhos iguais e pegando 23 pedacinhos dele. Só que você pode fazer isso na ordem que você quiser. Você pode primeiro dividir 120 por 100, depois multiplicar por 23 ou o contrário. O que é legal aqui é que, como é uma multiplicação, eu já posso cortar o zero com o zero. Então, nós temos
23 vezes 12. Galera, vou fazer aqui para vocês, 23 vezes 12. Vou fazer da forma tradicional, tá? Sem atalho, tranquilo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Isso deu 6, 7, 2. 276. Só que deu 276 em cima, dividido por 10 embaixo. Quando você divide por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda, então nós temos 27,6. Então você sabe que 23% de 120 equivale a 27,6. Professor, nessas suas aulas aí, o senhor sempre está dando umas dicas bacanas para a gente, melhorando o nosso raciocínio, com certeza. Então, ó, eu vou sair da frente para você saber, ó, isso já bastava, estava feita a resolução, porém, vamos ver como fazer 23 vezes 12 de uma forma um pouquinho melhor? 23 vezes 12? Sim ou não? Olha como o professor faz de cabeça. 23 vezes 10, que dá 230. 2 vezes 23 dá 46. 230 mais 46, 276. Professor, como você fez isso? Porque nessa multiplicação, eu abri o 12 em 10 mais 2. E mentalmente eu fiz essa distributiva. 23 vezes 10, 230. 23 vezes 2, 46. Chegando no nosso 276. Ai, professor, mas ferrou, eu não sei fazer rápido assim. Para, calma. Olha o que eu prego para vocês. Rafa Jesus prega nas aulas, olha só. Eu prego que você domine o básico, mas domine mesmo, saiba fazer o básico. Vocês viram que primeiro eu coloquei a continha na forma tradicional? Sabe fazer daquela forma? Ótimo, você já sabe um modo. E aí aos poucos você vai subindo, você vai melhorando, beleza? Bom, vocês devem estar ansiosos, né? Porque eu falei 4 modos. Vamos agora para o segundo modo. O segundo modo nós vamos trabalhar com a forma decimal, trabalhando com a vírgula. Vamos lá? Não era 23% de 120? 23% eu não posso escrever 0,23? Nós não combinamos de trocar esse D por vezes? Então acabou. Você tem uma multiplicaçãozinha para fazer. Vamos usar uma nuvenzinha do saber aqui. A galera adora as nuvenzinhas do saber. Olha que legal. 120 vezes 0, 23. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E nós temos 0, 6, 7, 2. Olha só que legal. 2 casas após a vírgula, 2 casas. O mesmo 27,6. Oh my Godson. Professor, da mesma coisa, claro, na matemática todos os caminhos levam a Roma. Então olha que legal. Você já tem 2 modos de calcular porcentagem em qualquer vestibular que você esteja prestando. Tá prestando Enem? Show, chove porcentagem no Enem. Tá prestando outros vestibulares? Com certeza também aparece muita porcentagem. Você já sabe calcular. Ai, professor, e agora? E o terceiro modo? Terceiro modo, ó, o coração batendo forte. Regrinha de 3. Eu sei que vocês, muitos já tinham feito regra de 3. Pode fazer tranquilamente. Então, vamos lá, ó. Calcule 23% de 120. 120 é o meu total. Então, 120 equivale ao meu 100%. Eu estou procurando 23% de 120. Então, aqui embaixo da porcentagem, 23%. E eu quero saber quanto vai ser. Vou chamar de X. São grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a porcentagem, eu aumento aqui. Se eu diminuir a porcentagem, eu diminuo aqui. Então, multiplicação em cruz da forma tradicional. Vamos lá? Let's go, my friends. Primeiro, X vezes 100 vai dar 100 vezes X. E agora, 23 vezes 120. 23 vezes 120. Eu espero que você tenha percebido que vai dar exatamente a mesma continha da forma fracionária, ó. Vou passar o 100 dividindo. Você sabe que eu estou dividindo por 100 aqui, cortando 100 com 100 e dividindo por 100 aqui. Essa fala passa dividindo, né? Ela é errada, mas a gente acaba falando. Tudo bem? Sussa na montanha-russa? Agora é igual a gente fez aquela hora. Cortou o 0 com o 0. 23 vezes 12 só para treinar aquele raciocínio. 23 vezes 10, 230. E 2 vezes 23, 46. Então, 276.
dividiu por 10, 27,6. Meu Deus, você já tem modo fracionário, mexendo com fração, porcentagem de alguma coisa, fração vezes alguma coisa, que você tem que saber multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Você já tem o modo decimal, 0, alguma coisa vezes o que você tiver lá, tranquilo. E você já tem agora a nossa velha amiga regrinha de 3. Qual modo está faltando? Eu, particularmente, gosto muito do quarto modo e sei com a minha experiência que muitos alunos vão falar assim, ai, para, assim não, é muito difícil. É treino. Se você treinar, você vai melhorar. Mas olha de novo, todos os meus cursos, galera, vocês não ficam vendo eu aprofundando, eu colocando nota de rodapé só se for um curso de aprofundamento. Se não, eu quero o meu aluno dominando a base e o intermediário. Por que você muitas vezes não evoluiu? Porque você ficou mais ou menos na base, você ficou mais ou menos no intermediário e você foi querer aprender o difícil. Me fala, como você foi querer aprender o difícil se você era meia boca no fácil e no médio ainda? Tem que ter estratégia. Eu vejo muito mais alunos medianos estratégicos passando do que alunos que às vezes até são melhores, só que não tem estratégia nenhuma, querem estudar umas coisas que não tem nada a ver e aí acaba não passando. Preparado para o quarto modo? Are you ready? Quarto modo agora, lembra? 23% de 120. O quarto modo eu gosto de chamar 1% e 10%. Por quê? Porque você só vai precisar trabalhar com 1% e 10% de alguma coisa. Gente, quanto que é 1% de 120? Vai pensando aí. Quanto que é 10% de 120? Vai pensando aí. Galerinha, sempre achar 10% ou 1% é muito fácil. Por quê? Vamos lá. O que a gente combinou? Vamos supor que eu tenho o número 280. Trabalhar com porcentagem é dividir esse 280 em 100 pedaços. E agora, cada pedacinho desse eu chamo de 1% de 280. Só que quando eu divido por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda. Então, 1% de 280 é 2,8 ou 2,80, dá na mesma. Fechado? Legal. Então, vou colocar aqui, ó, 1% de 280. Só que se eu pedisse para você calcular agora 10% de 280, professor, era só pegar isso aqui agora e multiplicar por 10. Isso, então, ó, 10% de 280. Estou usando a forma fracionária que a gente acabou de ver agora há pouco. Mas espera aí, professor, 10% não era a mesma coisa que 1/10? Nossa, então a vírgula vai dar uma casa para a esquerda. Então, 280 dividido por 10, 28,0 ou só 28. Professor, então tá bom, eu já estou lembrando você em divisão de 10, divisão de 100, divisão por 1000. Dividiu por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Dividiu por 100, duas casas para a esquerda. Dividiu por 1000, uma, duas, três casas para a esquerda. Bom, então legal. Professor, pegando 280, 1% era 2,8 e 10% era 28. Ótimo! Agora vamos para o nosso exemplo. Vamos lá. Quanto que é 1% de 120? Professor, só divide por 100. A vírgula anda duas casas para a esquerda. 1, 2. 1,2 ou 1,20, tanto faz. 10% de 120. A vírgula anda uma casa para a esquerda. 12. Legal. Mas, gente, a gente está precisando de 23%. Quantos blocos de 10% a gente precisa? 2 blocos. Então, 20% de 120 vai ser o dobro de 12. 2 vezes 12, 24. Legal. Só que eu preciso agora de quantos bloquinhos de 1%, já que eu quero 23? Preciso de 3. Então, 3% de 120 é 3 vezes 1,2, que é 3,6. Mas 23% é essa soma. Então, eu vou somar aqui. Chegamos, então, em 27,6, que era o que a gente sabia desde o começo.
Regrinha dos 10%, 1% é muito bacana, muito legal. E lembra, saber continhas é muito importante. O domínio da matemática começa ali. Você saber, não precisa saber fazer tudo de cabeça, mas você não pode ser aquele aluno que fala, ai, conta, nossa, eu não sei fazer. Aí você é aquele aluno que erra muitas continhas básicas. Gente, chegando na reta final da nossa aula maravilhosa aqui de porcentagem, parabéns para você que está comigo até agora. Eu tenho certeza que você já está melhor, já está mais seguro em porcentagem. Depois, na nossa aula de exercícios, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais claro ainda. Vamos comigo. Dica parte pelo todo. Primeiro, vocês já perceberam que saber calcular a porcentagem você já sabe. Só que é uma dica que pode ser um atalho para você fazer algum exercício, tudo bem? Muito bem, meu querido estudante, um probleminha para você resolver. Rafa, ele é fácil, né? É um problema super fácil. Pedro tem um salário de R$ 1.500 e gasta com comida R$ 300. Muito bem. Qual a porcentagem do salário que ele gasta com comida? Muito bem. Professor, há vários modos de fazer isso. Sim, vários modos. Por exemplo, teve um aluno que pensou desse jeito. Professor, se eu dividir isso aqui em 5 pedaços, 1.500 dividido por 5 dá R$ 300. Mas isso em fração é 1/5. 1/5 do salário. Muito bem. Agora vamos pensar. Minha porcentagem é 100% total. Quanto que é 1/5 de 100%? 100 dividido por 5, 20. Acabou 20% do salário. Então, um aluno que tem uma ideia bacana de fração, ele trabalha bem com porcentagem. Agora, vamos lá. Pode ter algum aluno que pensou assim, professor, eu vou calcular uma regrinha de 3 aí. Eu vou falar o seguinte, olha, R$ 1.500 corresponde a 100% do salário, assim como R$ 300 corresponde a X%. Legal! Fez a multiplicação em cruz, x vezes 1.500 igual a 300 vezes 100. Quando vocês multiplicam por 10, acrescenta um zero. Multiplicou por 100, acrescenta 2 zeros. Maravilha! Está multiplicando, eu vou dividir 30.000 dividido por 1.500. Professor, posso cortar os zeros? Deve, legal. 30 dividido por 5 dá 2, só que tem um zerinho aqui. 20, estava na parte da grandeza de 20 por 100. Então, X aí é 20% do meu salário, do salário do Pedro. Pedrão tá gastando 20% do salário dele. Porém, a minha brincadeira aqui é justamente trabalhar com a parte pelo todo. Eu poderia fazer isso de forma muito rápida. Olha só então, para a nossa saideira, na nuvenzinha do saber, ao invés de fazer tudo isso, eu venho e uso a parte pelo todo. Pedrão tá gastando que parte do salário dele? 300. E qual é o total do salário? 1.500. A grande jogada aqui é você tentar deixar o denominador virar 100. Ué, professor, posso usar simplificação de frações? Deve, você deve. Galera, se você dividir por 15 aqui, 30 por 15 dá 2, mas tinha esse zero, 20. 15 por 15 dá 1, mas tinha 2 zeros. E 20 sobre 100 é o quê? Acabou. Acabou. É 20% do salário. Essa é a ideia da parte pelo todo. Gente, passeamos então aquela revisão do nosso tema porcentagem. Eu gosto muito dessas aulas porque a gente pega temas bacanas aí da matemática e a gente mostra para vocês o que é realmente necessário. E sempre do mais fácil para o mais difícil. A gente começou com a parte básica, a ideia de porcentagem, depois representação com fração e vírgula, depois como calcular, e aí nós aprendemos uma regrinha legal de 1%, 10%, e finalizamos aqui com a parte pelo todo. Fico muito feliz se você está gostando da aula, tá bom? Depois você pode mandar um feedback aí, o que você achou, se você entendeu, se você achou fácil, mero, difícil, e nós estamos juntos na nossa jornada aí da sua aprovação. Espero que você tenha curtido essa aula de porcentagem. Vou deixar aqui a próxima aula. Enquanto não sai a próxima aula, vou deixar aqui uma questãozinha de porcentagem legal para você brincar. E já lembra, se puder, compartilha com a galera do canal. Estamos chegando em quase 300 mil inscritos e eu preciso da tua ajuda. Beijo do professor Rafa Jesus, ótimo estudo. Vamos para cima da sua aprovação.